Estamos aqui na Passagem, no bairro histórico da Passagem, onde tudo começou na cidade de Cabo Frio. Exatamente aqui no Casario, um dos pontos turísticos de maior importância para o turismo histórico da nossa cidade. Nós hoje vamos ter um programa, o primeiro programa, e vamos falar dessa história. Vamos conversar sobre os acontecimentos que mudaram, que modificaram a vida de cada pessoa que aqui nasceu e que aqui veio para residir. Vamos conversar hoje com o poeta Célio Mendes Guimarães. Bom dia, Célio. Bom dia, Laís. É uma satisfação muito grande de participar do programa Panorama, inclusive com a estreia de você, né, sendo um entrevistador. E nós nos encontramos justamente aqui num bairro, São Benedito, né, da Praça São Benedito, na Passagem, em frente à igreja também de São Benedito, que foi fundada em 1761, que consta até com uma história que antes dessa igreja já existiu a primeira matriz em Cabo Frio, que por questões políticas na época, essa matriz foi demolida e foi construída a matriz no segundo núcleo populacional, que foi onde é a Praça Porto Rocha, que recebeu na época o nome de São Francisco, depois Praça Porto Rocha. Ali existia um orágo, uma pequena construção de orações, que dizem que foi nesse local, orágo, que foi fundada a Matriz Nossa Senhora da Assunção em 1616. Vejamos bem que Cabo Frio foi descoberto em 1503. Né? 1503. Em 1616 foi oficializada como cidade. Né? E em 1616, quando iniciou-se a cidade, oficializou a cidade em 1616, por Constantino Menelau, foi construído o Forte de São Mateus, né? E construído fundado o primeiro núcleo aqui na Passagem, o primeiro núcleo populacional, né? Que se chamou. Aí já era Santa Helena, depois era Cruz, depois Santa Helena. Aí ela passou a chamar-se Nossa Senhora da Assunção do Cabo Frio. E o interessante é que daqui a 8 anos nós estaremos comemorando o 4º centenário da nossa cidade, a partir dessa fundação. Exatamente. Então, de forma que, feito o primeiro grupo, o primeiro núcleo, existiam sempre essas rivalidades políticas que você não gosta. Essas rivalidades políticas, você não gosta de rivalidade, você gosta de política, né? Mas que na ocasião havia essa rivalidade, isso era uma consequência dos livros de jagunços, né? Daqueles partidos políticos ferrenhos, né? Em que havia até mortes, etc. E então fundaram o segundo núcleo e, em cima daquele orágo, foi então construída a Igreja Nossa Senhora da Assunção. Erguida entre 1663 e 1666, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção é a 7ª mais antiga do Brasil. Acabou recebendo esse nome por acaso. Na verdade, deveria ser batizada a Igreja de Santa Helena,
já que Cabo Frio foi fundada em 13 de novembro, dia de Santa Helena. Mas na época de sua inauguração, por engano, a imagem que veio de navio de Portugal foi a de Nossa Senhora da Assunção. O navio, então, teve que retornar para Portugal, mas a força do mar o fez voltar 6 vezes para Cabo Frio. A partir daí, a igreja passou a ser conhecida como matriz de Nossa Senhora da Assunção. Existiu antes da reforma da igreja, todos nós sabemos que ela foi reformada pelo professor Adair Bento Costa. Não é isso? E que existia lá num certo local da igreja, 1666, como data de fundação. E com a reforma desapareceu. Adair foi aquele escultor, né? Escultor. Que fez todo aquele, novamente, os altares, né? Ele fez muitas reformas em Cabo Frio, né? Fez a casa do Volney, né? Ali a do Carlos Mata. Deveria ser preservada naquela casa, né? Deveria ser preservada. Ele deveria ser um centro cultural, né? Centro cultural, como outras também na casa. Toda a história de Cabo Frio, menos fotográfica, passou por ali, né? Não tem a menor dúvida. Não tem. Eu me casei quando a minha fotografia foi tirada ali há 56 anos passados. 56 anos passados. Há 56 anos passados. É interessante que, pela história, pelo que se comenta, aqui a Passagem era um dos bairros mais animados de Cabo Frio, né? Sem dúvida. Onde havia festas, né? Sem dúvida. O jongo, por exemplo, era uma dança preferida deles, né? E mesmo a procissão dos marítimos que saía daqui, ia pela lagoa até a banca de peixe, né? Que e uma das coisas que as pessoas não sabem, desconhecem ainda, porque é pouco comentado, é que hoje, na ogiva de hoje, existia um dos bairros mais movimentados de Cabo Frio, que era o Antigo Peró também, né? O Antigo Peró foi uma área fértil naquela época, do gado, da agricultura, do sal, das especiarias. Wilson Sons, né? Das especiarias, né? Que eles vinham naquela época para roubar mesmo, vamos dizer assim, né? O pau-brasil, essa coisa toda. Tanto que a Casa da Pedra, que foi demolida, né? Ali no Morro do Arpoador, foi demolida e foi feito com aquelas pedras, uma parte do Forte São Mateus, e o resto das pedras foram jogadas na boca da barra para evitar justamente os invasores, né, que vinham para cá para levarem tudo, né? Depois, mais recente, aí tinha a Temeira Palmer, o Palmer, né? Que originou o nome do canal lá. O canal Palmer, Palmer, né? Caído ali. E eles eram no Peró também. O Peró. O Peró foi realmente uma área muito fértil, né? Mas depois veio um plano aí no imobiliário, né? Que ia fazer uma grande construção ali, né? E teve que muita gente sair dali, inclusive seu pai que morava ali. Nós somos 8 irmãos. 7 nasceram ali. 7 nasceram ali. Só eu que nasci aqui na Vila Nova. Você acabou fiando. Na Vila Nova. Na Vila Nova, né? Eu ainda alcancei a casa de vocês na Vila Nova, né? Então, de forma que outros imóveis aí também foram demolidos, né? Como a Vila Cândida, no princípio do século. No Lago Santo Antônio. No Lago Santo Antônio, exatamente, no Lago Santo Antônio. Era a casa, agora não estava conversando. Candinha Terra, né? Exatamente. Antônio Terra. Candinha Terra foi a primeira mulher a dirigir em Cabo Frio. Aí foi dirigida. Ela era ousada, né? Ela era ousada, né? Ela naquela época já cantava, fazia teatro, fazia apresentações. Existe até uma certa zanga, né? Dos filhos dela. Porque disseram que o teatro municipal teria recebido o nome dela. E que recentemente tiraram e colocaram outro nome. Quer dizer, o Carlos Eugênio, a Sandra, ficaram muito tristes com isso. Isso realmente aconteceu. Isso é coisa bem recente. São brigas atuais. Mas são coisas que acontecem mesmo, né? Essa mudança de nomes, de ruas. Agora, a partir daquela igreja católica ali, da Matriz, nós tivemos grandes festas, né? Você vê que, embora nós estejamos de gerações diferentes, mas estamos bem próximos ali. A nossa grandidade, a grandidade é muito pequena, então muitas das coisas que você acompanhou eu acompanhei. Algumas eu acompanhei por essa diferença de idade. E uma das coisas sensacionais que eu me lembro bem eram as festas do Divino Espírito Santo e as festas da Assunção.
Bom, eu fiz uma pesquisa quando a gente começou a montar, o meu grupo de teatro começou a montar o espetáculo Prosaicas Prosopopeias. Eu fiz algumas pesquisas em torno da origem da festa do Divino Espírito Santo, e uma das fontes de pesquisa que sem dúvida tinha que ser a minha família, né, que foi uma das participantes da festa do Divino aqui no Cabo Frio. Então, assim, a festa tem origem em Portugal, né? Então, Portugal, quando desembarca aqui com a família real, vou fazer uma pincelada de como é a origem da festa aqui em Cabo Frio. Então, quando eles vêm para cá, eles trazem as suas manifestações, né, e aqui eles começam a desenvolver a festa do Divino Espírito Santo. A festa do Divino tem característica de ser uma novena, né? Então são 9 dias da realização da festa, dessa manifestação religiosa. E durante esses 9 dias, você tem a casa, quer dizer, tinha, né, a casa aberta para receber toda a população de Cabo Frio. Vamos levar em consideração que a população de Cabo Frio era muito menor do que nós temos hoje, né? Óbvio. Então, assim, era realizado um sorteio dentro da igreja. Se você localizar, nós temos hoje aqui em Cabo Frio a igreja matriz, a igreja Nossa Senhora da Assunção matriz, no Cine Recreio. Entre esses dois prédios existia um prédio que era anexo à igreja municipal, a igreja matriz Nossa Senhora da Assunção, e dentro desse salão, que era um salão, era realizado o sorteio do festeiro. Então, as famílias que queriam ser festeiras dessa manifestação religiosa, elas colocavam o seu nome ali e ela era sorteada por crianças que representavam a imperatriz e o imperador durante todo o ciclo da festa do Divino Espírito Santo. Então isso era sorteado, tirava o seu nome da família, do festeiro, e durante esses 9 dias eles eram a representação do imperador e da imperatriz, recebendo toda a cidade ali, oferecendo almoço, jantares, bebidas durante todo o dia. Então a casa ficava aberta e as pessoas iam entrando para serem recebidas pela família. Você lembra bem, né? Ah, me lembro muito bem. Agora nós estávamos conversando nosso ali sobre a festa do Divino Espírito Santo de Araci Machado. Aquela festa foi uma verdadeira, sabe, foi uma verdadeira alusão às maiores festas que já houve em Cabo Frio. Eu me lembro, pequeno, né? Passamos sobre os arcos que eram levados da igreja, da porta da igreja, até a residência dele, né? E aí era aqueles de coqueiros, bonitos, né? Mas naquela época ele fez uma festa monstruosa, né? Ele convidou todas as classes, né, sociais, como estivadores, resistências. Foram quantos dias de festa? Foram de 12 a 15 dias de festa. Comida para todo mundo? Quando era uma semana só, geralmente. Né? A comida para todo mundo, comida e bebida ali. Ele abriu as portas da casa dele e franqueou. Entrava qualquer um que quisesse entrar. Não tinha essa questão de privilégio, de classe, nem nada disso. O pessoal da Abissínia, eu acho que nunca comeram tanto. E a Abissínia, vamos falar depois sobre isso, a Abissínia era um bairro de negros, não é isso? Era um bairro de negros. Que tinha 10% de brancos e 90% de negros. Não, não né? tinha 10%, desculpa, não tinha. No início só tinha Zé Barbosa de branco. Penso que ele era conhecido como o rei da Abissínia. É verdade. Agora, como é que surgiu o bairro da Abissínia? Eu fiz uma pesquisa sobre isso e cheguei à conclusão que... Esse assunto da Abissínia é bastante interessante. Vamos fazer uma pequena pausa e depois nós vamos conversar sobre a Abissínia, sobre os bairros tradicionais de Cabo Frio e também sobre o seu desempenho como escritor, quantos livros, quantas poesias, quantas composições, mas no próximo bloco. Estamos retornando com mais um bloco do programa Panorama, nesse programa inaugural, entrevistando o escritor, como falamos, Célio Mendes Guimarães, e no momento da abertura eu esqueci de falar de mais 2 referências suas, que foi como maestro e também como músico da Santa Helena.
E nós estávamos falando naquela oportunidade da antiga Abissínia, o bairro Abissínia, onde era um bairro de negros, e que eu falava que 10% das pessoas eram brancas. E o Célio fala que não, que era apenas o Zé Barbosa. É porque depois que nós estávamos no Teró, e depois nós fomos morar na Vila Nova, e apareceram mais uns brancos lá. Mas na verdade era um bairro de negros. Você lembra muito bem como era aquele bairro, né? Ah, lembro, eu cheguei a frequentar muito a Abissínia, né? Lá, o bairro do Zé Barbosa. Zé Barbosa. O salão do Zé Barbosa. Inclusive, uma vez me atrevi até ir lá dançar no bairro do Coronel. Ah, do Coronel. Mas não tive coragem. Que era cego, tocava harmônica. Isso, tocava sanfona, né? E tem até uma passagem muito interessante que ele dizia, de vez em quando ele gritava: não se ajunta muito não, não se ajunta muito não. Porque era na sala dele. Na sala dele, na casa dele. Na casa, mas pudesse chamar de casa, era seu plano de café. É verdade. Na rua Alex Novelino. A Vila Nova foi transformada, exatamente, na Abissínia foi transformada no bairro da Vila Nova. No bairro da Nova. Foi na ocasião anos depois, né? Muitos anos depois, né? Ah, muitos anos depois. Na década de 50, mais ou menos. Quando Mas Edilson foi prefeito. Quando Edilson foi prefeito. Que ele, ali em Paulo Lins, desapropriou o Algodoal. Isso, e colocou o pessoal do Algodoal lá na Vila Nova. Para as pessoas que não sabem, a Cabo Frio encerrava na João Pessoa. Dali para lá era um areal, onde tinha... Era uma restinga onde tinha, então, a Abissínia. O famoso bairro dos negros. Aliás, a Abissínia tinha a capital Addis Abeba, né? E a Abissínia da África. Quer dizer, é por isso que chamava-se Abissínia, porque era um bairro realmente de negros, né? Realmente. E animado, né? Porque ali tinha o salão do Zé Barbosa. Tinha Mané Cabra, aquele pessoal todo ali, aquele que tocava saxofone, coronel. Um que tocava saxofone, eu não lembro o nome dele agora, mas... Também da Vila Nova também. Enfim, era Cândido, não. Cândido era do outro lado. Mas era um bairro realmente muito animado, né, Sérgio? Muito animado. A Abissínia, ela se formou, porque aquilo ali era restinga mesmo. Não tinha nem o bairro Abissínia, né? Mas com a libertação dos escravos, em 1888, pela Constituição de Isabel, esses escravos se dispersaram pelo estado do Rio, né? Campos, Macaé, Araruama, e veio um grupo para Cabo Frio. Né? E não tinha onde ficar, procuraram uma parte da Restinga, né, que ficasse também um pouco mais próxima da cidade. Por quê? Porque eles viviam especificamente da Restinga. Era ali que tirava a caça, a pesca, a água, etc. Né? A lenha, né, queimavam a lenha e vinha vender o seu produto aqui no comércio. Entendeu? Então eles criaram aquele núcleo ali da Abissínia. Aquilo ali era um verdadeiro areal. Você lembra aí? Muito bicho de pé. Muito bicho de pé. Muito bicho de pé. Que esses bichos de pé, eles vinham também para a cidade, que isso aqui também tinha muita areia, Cabo Frio. Aliás, isso que é Cabo Frio. Daqui, vamos dizer, da trás da igreja, da Jorge Lopes para trás, era restinga pura. A minha infância toda foi minha mãe com agulha tirando os bichos dos meus pés. E a minha também. A mãe do Josimar, a mãe do Pedrão. Exatamente. Entendeu? E nós gritávamos muito, que era com querosene, né? Era querosene. Para tinha um outro... Para tirar, vamos falar, aquelas pipocas. Pipoca. E depois, sabe o que eles colocavam também? Porque o querosene raspavam a cal da parede inteira. Lembra? Raspavam a cal da parede e colocavam no buraquinho do bicho. Que caso, certo? Poderia isso ali demorou anos. Ninguém morreu de teto, nem nada na ocasião, né? Você sabe que depois esses bichos não passaram para lá, mas aí a Restinga ficou mais distante, que é hoje o bairro Manuel Correia. E ali os bichos de pés, então, estavam naquela gente todinha que morava ali até bem pouco tempo. Até bem pouco tempo. Mas o primeiro morador dali branco, que foi o Zé Barbosa, isso já foi bem depois. Porque não existia branco ali. Você lembra? O Zé Barbosa saindo no carnaval com aquelas bonecas? Lógico, né? Hoje nós temos aí, os bonecos em Cabo Frio, mas a ideia dele foi lá atrás. Zé Barbosa, para mim, foi assim, o iniciador desse movimento bonequeiro na nossa região. Eu ainda era pequeno quando nós corrimos para a praça para assistir o bloco do Cabeçorro, o bloco do Zé Barbosa, né? E nós, inclusive, tínhamos medo, que era muito grande as cabeças, né? Os bonecos assim, feitos de barro, de argila, né? Argila com
no jornal, uma técnica assim, bem rudimentar, né? Inclusive até hoje é usado, né, em algumas escolas, alguns adereços, né? E eu senti aquilo depois de adulto, depois que comecei a fazer também, enveredar pelo mesmo caminho da arte, do boneco, eu achei aquela coisa, aquela espontaneidade de fazer um ser, né? E nós, enquanto criança, ficávamos imaginando aquela criatura com vida. E eu acho que foi isso que me impulsionou a me dedicar ao teatro de bonecos. O Carnaval de Cabo Frio era uma coisa... Eu cheguei a pegar rancho de Cabo Frio, o finalzinho do rancho, da época do rancho. Nós havia em Cabo Frio 2 escolas de samba, isso eu lembro muito nitidamente, que era Paz e Harmonia e... A Paz e Harmonia e a outra, daqui a pouco eu lembro. E essas escolas reuniam aqui na casa de Genário, uma pessoa que tinha aqui na nossa rua, e próximo ao famoso Esporte Clube, e as duas escolas, né, João Marciano e Chico Estevão, eram os dois carnavalescos famosos da cidade, e tinha até uma certa rixa entre, né, as duas. Eu acredito que foi reminiscência daquele tempo de Lírio e Jagunço, não sei, né, mas... E eu vibrava quando passava, eu tinha o privilégio também de passar aqui em frente de casa, as duas escolas, né? Quando ia para o Tamoio, a concentração maior seria ali no Clube do Tamoio, depois ia para a praça, ali no tempo dos Lacerdinhas, que a gente não podia ficar muito tempo parado, a Porto Rocha era toda arborizada, né? E tinha uns bichinhos pretinhos que caíam dentro dos olhos da gente, chamado Lacerdinha, né? E nós ficamos ali, naquela agitação de criança, né, os instrumentos, tinha ainda o cordão, né, o cordão de isolamento dos blocos, das escolas de samba. E eu vibrando, no meu caso, eu vibrava com aquilo porque eu não tinha muito acesso. Eu era criança e ficava vendo a parte, né, não tinha acesso ainda. E aquela técnica de ensaiar erros da criança, a criança vê na rua, a criança quer chegar em casa e imitar, entendeu? Então, o teatro de bonecos, ele também tem, o Zé Barbosa e Antônio Gastão, teve uma influência muito grande também nesse meu fazer teatral dentro do teatro de bonecos. E tem uma coisa interessante também, era o seguinte, o telefone quando veio para Cabo Frio. O Cabo Frio não tinha telefone, é evidente, né? E naquela época, o Mário Salles, eu não deveria ter citado o nome não, mas citei, o Mário Salles, que era muito amigo do governador, o governador vinha ali, parava na casa dele, aliás, era aqui na passagem, era uma mansãozinha que tinha ali do Henrique Lage. Henrique Lage. E o Mário Salles, o governador do estado na época, disse, Mário, você faz o seguinte, viu? Estou querendo dar um presente para Cabo Frio, viu o que Cabo Frio... Mário Salles tinha uma influência política muito grande, né? Ele nomeava delegado. Era um dos mandatários de Cabo Frio. Ele nomeava todo mundo. Todo mundo, coletor federal, estadual. Tudo. De forma que ele, então, Mário Salles, pensou, e disse, bom, o governador, traz o telefone para cá. Pô, mas aquilo foi um espanto para a população na época, né? Porque, telefone, para falar com quem aqui, pô? Né? E Zé Barbosa, então, fez uma crítica, né? E fez um bloco, né? Com aquelas latas dele, aqueles tambores, sanfonas, etc. Aí já contando mesmo com o pessoal da Abissínia mesmo, né? E então ele compôs até uma música, né? Porque a alimentação do povo da Abissínia, não sei se você sabe, era jacuba. Não, era jacuba. O que era jacuba? A jacuba era o café com leite, o café fervente. Não era tapioca. Era o café fervente, né? Fervia o café, né? E colocava a farinha. A farinha então ficava cozida, ficava uma papa. Então eles denominaram de alimentação dos pobres. Era jacuba. Então o Zé Barbosa na época ele fez um bloco com um carro alegórico, entre aspas, naquela época, né? E colocou um grupo de rapazes e moças cantando, né? Como se estivesse se comunicando através do telefone. Né?
Então se comunicando com quem? Com a rainha. Né? Então, a rainha, o rei, então a música era mais ou menos assim. Alô, 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 Jacuba, quem está no aparelho? Aparelho era o aparelho de telefone. Que era só, alô, 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 Jacuba, quem está no aparelho? Quem está no aparelho é o senhor a rainha, quero falar com o rei do palácio da vizinha. Aí vinha o refrão. Jacuba é boa, Jacuba é boa, sustenta o homem, a criança e a mulher. Lá na vizinha não tem igual, Jacuba é boa para brincar o carnaval. Então essas eram as músicas criadas por Zé Barbosa mesmo. Ele era o compositor, ele animador. Animador, ele fazia tudo, né? Fazia tudo. De forma que a Abissínia teve uma participação em Cabo Frio. Interessante, né, que mesmo sendo um homem voltado para o folclore, para a música, só teve um filho que tocou e que toca instrumento, né? Teve um genro que até do meu irmão, né? Aquele. Como é o nome dele? Esqueci agora, não é feio. Ben, saxofone. Não, um músico muito bom. Muito bom. E teve Iris também. Iris tocou saxofone. Iris tocou saxofone também. E o Boneca é o trombone. E o Boneca é o trombone, exatamente. Grande trombonista, né? Então ele teve esses 3 filhos que deram para a música, né? Célio, como vocês estão vendo, o Célio realmente era a pessoa indicada, ideal, para nós começarmos esses programas que irão aí ser apresentados a partir de agora em Cabo Frio. Nós vamos para mais um bloco e daqui a pouco voltaremos aí sim a falar dos seus livros, das suas composições, do seu lado musical, enfim. Voltaremos com você mais uma vez daqui a pouco, sério. Chama da Plano B. Não é de hoje que venho todas as manhãs caminhando. Certa feita, ao sair de casa, pude presenciar com mais atenção as mudanças em minha cidade. Logo me defrontei com uma loja de celulares, o Banco do Brasil, o edifício Paranhos. Quando ali no passado era a carpintaria de Luiz Mar, o bilhar de Carlos Massa e a moradia de Romeu Pinheiro, o primeiro motorista a tirar carteira profissional de habilitação em Cabo Frio. Do lado oposto, uma casa comercial, onde a saudade me dizia que ali, nos dourados anos, fora a sede do Tamoio Esporte Clube, avizinhando-se ao sobrado antigo do meu avô. Contigo a casa de Otto Quintanilha, onde no mesmo terreno foi construído o primeiro posto de gasolina, com uma só bomba manual, hoje sede de outra companhia telefônica. Prosseguindo, me encontro na Avenida Assunção, em frente a uma lanchonete, onde há tempos remotos ficava o famoso Café Society. Dando continuidade à trajetória, encontro-me em frente à Igreja Metodista, que foi edificada no imenso areal de Pitangueiras, por volta da década de 10. À sua frente encontra-se a Câmara Municipal, sendo seu prédio adquirido da senhora Elisa Marques Cruz em 1873, pela importância de 4 contos de réis. Mais à frente, me lembro que existia uma belíssima construção de propriedade do industrial salineiro Augusto Bastos, numa enorme área frutífera. Depois de viajar num passado distante, volto-me a reencontrar em minha cidade. Estamos voltando a conversar com o poeta, escritor, maestro, músico, compositor, Célio Mendes Guimarães. E propositalmente escolhemos a passagem, um dos bairros mais tradicionais de Cabo Frio, onde nós temos a Igreja São Benedito, temos o Casari, para conversar com alguém que conhece muito da nossa história. E esse homem, amado em Cabo Frio por todos, tem uma história como escritor invejável. Me parece que já são mais de 30 livros, é isso? 31.
31 livros. Sendo 28 publicados e 2 estão no forno. Muitas composições. Algumas composições. Eu compus algumas coisas de samba e marchas carnavalescas, né? Alguns também de escolas de samba, né? Essa coisa toda, na época com meu filho e o meu sobrinho, né? Charles Celso, também. Nós fazíamos as letras, eles faziam a música, essa coisa toda, e ganhamos até um concurso do samba em cima da hora de Alvina, né? A primeira vez que em cima da hora saiu. Esses seus livros versam mais sobre poesia ou sobre história? Olha lá, eu sou um escritor eclético. Eu tenho escrito, todos os meus livros são sobre pensamentos, sobre poesias, crônicas, romances históricos, né? Essa trajetória da Sociedade Universal Santa Helena, por exemplo, é um livro histórico. Né? E os demais são livros assim, sobre vários gêneros, né? Nesses livros, essas crônicas mais sobre a história de Cabo Frio, você já abordou alguma vez esse comentário de que da igreja Nossa Senhora da Guia, em cima do Morro da Guia, tem um túnel que sai do convento? Chega a falar essa história? Já ouvi falar. Aí há pouco tempo, eu fazendo uma pesquisa, eu conversei com a diretora lá, mas isso aí é uma coisa que eles não confirmam. Não, tem realmente uma porta que ela tem algum significado, que parece que eles dizem que deveria ser essa porta que se comunicava por um túnel. O comentário é que para fazer com que as pessoas ficassem mais devotas à Nossa Alegria, quer dizer, a igreja, havia a procissão até a igreja e depois pelo túnel eles traziam a santa para baixo, sem ninguém ver. Aí, assim, poxa, a santa, ela veio sozinha cá para a igreja, para o convento. A lenda já é parte do patrimônio imaterial da cidade de Cabo Frio. A questão da existência ou não do referido túnel, nós poderíamos imaginar que ele tenha existido porque não encontramos nenhuma documentação que comprove a existência dele. Porém, em vários conventos, em outras localidades, a maioria das casas religiosas apresentam saídas subterrâneas, né, e túneis. Em alguns casos, até um túnel ligando um convento a outro. No caso do convento de Nossa Senhora dos Anjos de Cabo Frio, é uma lenda bastante forte, ela ainda está muito viva no imaginário da comunidade, porém não podemos afirmar que ele tenha existido por falta dessa documentação. A costa de Cabo Frio também foi muito visitada por corsários e piratas nos primórdios da história local, razão pela qual eles deveriam ter alguma maneira de esconder suas riquezas e até se proteger. O que houve no decorrer do tempo é que a vegetação do próprio morro modificou. Então, antigamente a vegetação do morro era gramínea, né, e hoje nós temos uma vegetação arbustiva, né, até algumas árvores de um porte já razoável. Então, essas raízes dessa vegetação atual podem ter feito com que estas paredes do túnel desmoronassem. Não há vestígios aparentes desde que o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional assumiu a administração do monumento enquanto museu. Isto data de 1968. E também no século passado nós tivemos uma ocupação irregular sobre a última ala do convento, que desapareceu completamente, tanto por questões de falta de tratamento no período em que ele ficou desativado, a partir de 1872, e no século passado, como eu já falei, falta de fiscalização, houve uma ocupação irregular que se encontra sobre a ala, seria a ala de serviço do convento, onde os franciscanos guardavam as suas carretas, né, e os animais,
e os escravos que atendiam aos serviços da casa habitavam. Provavelmente, este túnel, se existiu, ele deveria ter a saída na última ala da casa, para uma parte do morro. Não necessariamente onde estamos visualizando hoje a Capela de Nossa Senhora da Guia. Porque a Capela de Nossa Senhora da Guia, inclusive, é de 1740 e não de 1686, como é a edificação do convento. Essa história é a história que é história, né? Mas são histórias aí que não são confirmadas, sabe? Pela pesquisa, elas não são confirmadas. Existe realmente a história, existe, por exemplo, quem diga que realmente existia esse túnel. Mas não tem uma comprovação básica mesmo, real, para a gente afirmar que existe. Mas era possível que existisse. Porque a história, você sabe que ela é meio complicada. Tem ali, aliás, o Morro da Guia, de pequeno, ele está no centro de Cabo Frio, mas muitas histórias se contam sobre o Morro da Guia. Por exemplo, aqueles riscos nas pedras, né? O risco nas pedras, eu estive até lendo sobre isso. O risco nas pedras, eles davam como afiação dos instrumentos vizinhos. Mas depois, um novo pesquisador, ele vem contestando esses riscos nas pedras, dizendo que aquilo ali eram, pela posição dos riscos, tem riscos em U's, forma de U, eles dizem que aquilo ali também era um simbolismo religioso da época. Então, esse místico de que fosse a fiação das lâminas dos índios, essa coisa para caça, para pesca, ele diz que realmente não faz muito sentido. Mas, Félix, voltando aos seus livros, qual o livro que você destaca, assim, que mais te entusiasmou, que mais tomou tempo seu? Paulo, você pode destacar algum? Não posso. Mas livros, eu acho que é como filhos, né? A gente não... Todos são iguais, né? Mas, nesse sentido, eu posso destacar, por exemplo, o livro da Sociedade Musical Santa Helena. Já que você falou em tempo, eu levei 3 anos pesquisando, né, lendo todos aqueles arquivos da Sociedade Musical Santa Helena desde 1937, quando ela foi fundada, né? E lendo aquelas atas todas antigas, protegido contra o mofo, essa coisa toda. E é um livro que realmente me deu trabalho, né? Eu me lembro que um dos primeiros capítulos, até o segundo ou terceiro capítulo, eu comecei a escrever porque eu esperava as crianças irem dormir, né? Os barbadinhos já irem dormir. E eu ficava, naquela época, não tinha um escritório específico, então eu ficava na sala de jantar, na casa do meu sogro. E tinha na copa, como ainda tem hoje, uma vidraça que dá para o quintal. E eu comecei a escrever mais ou menos às 8 horas. Quando deu conta de mim, o sino na igreja estava batendo e o dia estava claro. Eu já estava aí no terceiro capítulo do livro. Bem, esse é um livro que me deu realmente muito trabalho, mas foi compensador. É um livro que registra não só a trajetória da Sociedade Até porque Musical a sua família, ela está dentro da Santa Helena, aprendendo dentro da família, né? A Santa Helena, ela foi fundada por meu pai, né? Na barbearia dele, né? Foi fundada por ele em 1937. E daí pra cá, né? E você começou a escrever com que idade? Eu desde muito cedo já fazia alguma coisa, mas só vim a publicar mesmo o primeiro livro em 1978. Porque a sua dedicação maior foi a partir do momento em que você entregou com a história dos filhos, se aposentou, né? Bom, aí a gente tem mais tempo para se dedicar, né? Não tem, hoje eu me dedico inteiramente à literatura, né? Escrevendo crônicas, essa coisa toda. Você escreveu alguma coisa com relação às barcaças que traziam sal da Maçambala? Tem poemas sobre isso, tem. Isso é um momento marcante da vida de Cabo Frio, né? Da nossa economia, né? Da nossa economia, né? Como era a época do sal, né? Nós chegamos a ter ali 100 lanchas ancoradas, né? 100 lanchas ancoradas. Porque o canal, ele começava no sopé do morro da Gamboa, né? E vinha até a rua da praia, como a gente chamava, né? Hoje é Jonas Garcia, né? Ela vinha até ali, era uma rua estreitinha. Eu me lembro que o senhor Ernesto Macedo, ele deixava a loja e ia pescar ali no cais. Eram uns 3 metros. Uma das pessoas mais novas de Cabo Frio, até porque nós temos uma população bastante nova,
que Cabo Frio teve um crescimento, um boom, nas últimas 3, 4 décadas, né? Mas as pessoas, essas pessoas mais novas não conhecem, não sabem da força sindical de Cabo Frio, com o porto, né? E com essas lanchas, né? Não sabe como esse porto de Cabo Frio era movimentado, né? Muito. Com aqueles navios, né? Coral, Richard, Geva, Leão, 21 de Abril. 21 de Abril, né? E que inclusive esses navios eles levavam salvas e traziam as mercadorias também para o armazém, no caso Eva, né? No armazém do Beranger, né? Que era a Pereira Baixa, trazia água, né? Potável também, na época nós só tínhamos água do Itagiru. E essas barcaças, o navio levava esse sal. E os navios levavam o sal que vinham transportados das barcaças até aqui o caso do Peró, o porto aqui no É interessante que agora, há 3 anos atrás, morreu o último embarcadiço. E ele tinha aqui no peito um calo enorme que era da vara, que eles colocavam no chão, e colocavam no peito para poder fazer a barcaça caminhar. Esse calo que você chama, esse cara, na realidade, era um caroço que criava. Um caroço criava, Até a gente podia observar, até naqueles... Eu cheguei muito a observar isso. Quando colocava uma camisa mais justa, o caroço sobressaía, como se fosse uma mama mesmo. Esse que morreu recentemente chamava Juliano, pai de Sérgio. Juliano, Juliano morreu muito. 104 anos. Juliano eu conheci muito, era um remador. Famoso, né? E ele tinha um calo enorme aqui. Porque ele ficou anos, né, trazendo essa barcaça que trazia mais ou menos umas 12 toneladas de sal. Mais ou menos, né? Um purão muito grande. Eu fiz muita varredura de sal naquela época, com garotada. A gente ia para lá e depois que descarregava, você ainda tirava mais de um saco de sal dali. Não, daqui, se o vento estava soprando para lá, eles não usavam a vara. Mas se estivesse soprando ao contrário, era na vara. Era na vara, né? Inclusive, olha aí, a lagoa era muito larga. Então, de acordo com a posição do vento, eles vinham bordejando, abriam os panos das lanchas, né? Eram 3 ou 4 panos, e começaram a vir fazendo aquele zigue-zague que eles chamavam de bordejar. Eles vinham bordejando na lagoa, ia lá na frente e voltavam. Ia e voltava. As pessoas hoje passam jet ski e falam assim, pô, que lindo esse jet ski, não sabe a beleza, que era daquelas velas abertas. E como vinham pejadas aquelas elas vinham arriadas, cheias de igual sal. quando chega uma traineira cheia de peixe pelo canal, né? Ela vem quase afundando, né? Ela pendurando, né? Assim vinham as lanchas lá da Maçambaba, né? Com aquele sal, elas quase afundando, lotadas de sal. Aquela vela aberta, era um dos momentos bonitos de Cabo Frio. E como você falou também, ali na banca, né, que depois se transformou em banca, né, que aquilo ali era um ponto de desembarque. Não é? Era a estação de passageiros que pegava o trem na Iguaba. Isso mesmo, as lanchas de Paz de Abril, pendurando, saía da Palestina, saía daqui para levar os passageiros até a Iguaba. Isso depois, né, porque para se ir a Niterói naquela época, não tinha ponte em Cabo Frio, eles atravessavam as barcas, que não tinha ponte, né, tinha uma barca corrente que era puxada, pegava o cavalo e ia até Iguaba, repousava em Iguaba, no dia seguinte pegava o cavalo e ia até Juturnaíba, em Araruama, para pegar o trem que vinha de Campos de Goitacás, aí até Neves de Niterói. Então era um sacrifício. E as pessoas veem aquela réplica daquela estação de barco de turismo, não sabem que é a réplica da estação de passageiros que levava essas pessoas até Iguaba, nas barcas, e pegava o trem lá. E que depois, com o trem chegando a Cabo Frio, aí essa estação virou o mercado de peixe. Virou o mercado de peixe. E quando eu era garoto, nesse mercado de peixe, os turistas aí na década de 50 chegando, jogavam as moedas para a gente mergulhar, para poder pegar aquelas moedas. Eu peguei muita moeda mergulhando ali também. E tem um fato até interessante que hoje, que não era do meu tempo não, isso aconteceu anteriormente. Porque as bolsas as lanchas eram tradicionais, né? Elas já vinham de muito tempo, antes da minha geração, pelo menos. Então, ali tinha
duas pessoas que mergulhavam ali por baixo das lanchas e saíam lá na Gamboa. Era Zeca Macaé e um tal de Jacques, que tinha aqui. Fúlgo, né? Ramon Pereló também. E Zeca Macaé mergulhava em cima da ponte, né? Sempre não era Zeca Macaé, Zé de Quim. Não, Zé de Quim. Zé de Quim. Zé de Quim. Que descia de bicicleta do Morro da Guia. No Morro da Guia. É a história de Cabo Frio. Não, mas é verdade. Zé de Quim era tão doido que ele cismou de andar de bicicleta em cima do corrimão da ponte. Levou vários tombos ali. Eu me lembro. Olha só, nós estamos conversando com o poeta, escritor Célio Mendes Guimarães. Abrindo esse programa Panorama, que irá ao ar todas as semanas, é a minha estreia como entrevistador, difícil, já que fui sempre entrevistado durante 40 anos de vida pública, eu fui sempre o entrevistado. Pela primeira vez eu sou entrevistador. Mas foi fácil entrevistar o Célio, porque quem tem história, você entrevista com facilidade, porque nunca para, e se deixar, nós vamos conversar aqui a noite toda. Mas nós temos horário, então estamos encerrando nosso programa. Célio, muito obrigado pela sua participação. Você enriquece essa minha nova atividade como apresentador. Enriquece. Também. Muito obrigado. De forma que eu agradeço também essa oportunidade e estou sempre à disposição, quando estiver oportuno, de prestar um pouquinho de serviço da nossa terra. Bom, nós conversamos com o Célio Mendes Guimarães. Precisamos de outros programas sobre história, porque ele falou apenas 3% da rica história do município de Cabo Frio. Obrigado.